Oi, gente! Para quem não me conhece, meu nome é Flávia e hoje eu vou falar com vocês um assunto muito interessante e que muita gente que está planejando vir morar aqui em Portugal quer saber. Como que eu faço para alugar um apartamento aqui em Portugal? Que na verdade não é alugar, aqui eles falam arrendar. Então hoje a minha ideia é dividir com vocês um pouco da minha experiência, da nossa experiência aqui em Portugal, mais especificamente aqui em Lisboa e região metropolitana, e dividir com vocês como que foi a busca pelo nosso primeiro apartamento aqui. Então, o que eu e o Maurício nós fizemos foi, vamos alugar primeiro um lugar tipo um Airbnb ou um hotel para os primeiros 20 dias mais ou menos, e enquanto isso nós vamos procurando um lugar em Lisboa, tá? Estávamos no Airbnb e eu fui começar a procurar um lugar pra gente ficar. Maurício estava trabalhando, então para ele ficava bem difícil, né, de fazer essa parte. E como eu não tô trabalhando, eu me dediquei a isso, né? Então eu queria dar a primeira dica para vocês, que é os sites onde tu pode pesquisar apartamentos ou casas para arrendar. Os mais conhecidos daqui são o site Idealista, Imovirtual, Uniplaces, e além disso tem também alguns sites de imobiliárias que eu indicaria para vocês. Tem muita gente que vem para cá e procura casa e apartamento no Facebook, em grupos do Facebook e no OLX. Eu até cheguei a dar uma olhada, mas eu achava muito complicado. Eu sou muito desconfiada para esse tipo de coisa e normalmente o tipo de apartamento não era o que a gente estava procurando, sabe? Eu acho que isso seria mais para quem quer alugar quartos. Então, pra gente, os outros sites eram mais vantajosos. Eu comecei a busca super animada, nossa, tudo lindo, né? Entrava lá no Idealista, colocava os filtros que eu queria, né? Porque ele trabalha um pouco afastado de Lisboa mesmo. Então teria que ser um local que fosse próximo do metrô para que ele pudesse pegar o ônibus para ir pro trabalho ou que fosse próximo do trabalho, né? O que eu fiz inicialmente, tá, gente? Eu tava sempre, olhava e salvava, favoritava e depois olhava de novo todos os meus preferidos e aí eu ia mandando e-mail para os contatos que tinha ali, solicitando então se eu poderia fazer uma visita. Passou o primeiro dia, ninguém me respondeu. Passou o segundo dia, ninguém me respondeu. Comecei a ficar um pouco nervosa, porque como eu vou arrendar um apartamento se eu não consigo nem marcar uma visita? A procura aqui em Portugal é muito grande. Então, os apartamentos eles saem muito rápido. É assim, absurdo. Tu não acredita, sabe? Então, essa seria a nossa segunda dica, tá? Liga. Não manda mensagem, não manda e-mail. Liga e marca o quanto antes a visita, tá? Se conseguir marcar pro dia, melhor ainda, porque vai muito rápido. Aí o que aconteceu? Eu consegui finalmente então marcar o primeiro apartamento, que era no bairro da Graça, que fica em Lisboa mesmo, tá? Eles não chamam de bairro aqui, mas era na região da Graça. Aí eu marquei esse primeiro apartamento e fui lá visitar. Chegando lá, gente, esse é um dos porquês que é importante visitar os apartamentos, tá? E não alugar estando no Brasil ainda. O apartamento era muito menor do que parecia nas fotos. As fotos aqui dos apartamentos enganam muito, sabe? Então, isso é uma outra dica que eu tenho pra vocês, é uma dica plus, tá? Prestem atenção, muita atenção nas fotos, se tem janela, porque às vezes é um quarto que não tem janela, é uma sala que não tem janela, é uma cozinha que não tem janela. E tu olha ali rápido, né? E tu não percebe isso. E aí quando tu chega lá, tu vê que não tem janela. Que o quarto é muito pequeno. Pra vocês terem uma ideia, esse primeiro apartamento que eu visitei, o forno, quando tu abria a porta do forno, ela batia na geladeira. Então, se tu queria colocar qualquer coisa no forno, tu tem que colocar inclinado. Eu não sei se eu ia realmente conseguir colocar, por exemplo, um bolo sem virar o bolo. Eu sei que parece idiota, mas são coisas pequenas que ao longo do tempo vão se acumulando e vai gerando um problema, né? O quarto,
que eles iam ter nesse apartamento era muito pequeno mesmo. Então provavelmente a gente teria que colocar a cama na sala e fazer do quarto uma sala. Aqui, de modo geral, eu acredito que, assim como no Brasil, né, eles pedem um fiador. E nós não tínhamos fiador português. Então, como que a gente vai alugar um apartamento, arrendar um apartamento sem ter um fiador? Foi a pergunta que eu fiz pra agente de imobiliária, né? E na verdade, quando eu disse que eu não tinha fiador, ela já ficou meio assim, sabe? Como tu não tem fiador? Então, nesse momento eu percebi que seria um pouco mais complicado a gente conseguir alugar apartamento. O que ela me disse? Que alguns proprietários aceitam uma maior quantidade de rendas ao invés de ter um fiador. Então, se tu não tem fiador, mas tu tem mais rendas, alguns aceitam, tá? Mas, independente disso, eu não tinha gostado muito daquele apartamento porque ele era muito pequeno e não era tão bem localizado, tá? Depois desse apartamento, no mesmo dia, eu tinha marcado uma outra visita em um outro apartamento que ficava uns 15 minutos a pé desse mesmo apartamento, tá? Era um apartamento muito antigo e ele tinha aquele cheiro característico, sabe, de apartamento velho. Ele não tinha uma boa disposição dos móveis. O quarto até era bem bom, porém tinha uma mini sala que ficava entre o quarto e a cozinha, mas que não tinha janela, a iluminação era muito ruim. A cozinha também, a iluminação era muito ruim, tinha até uma janela, mas dava de frente para outros prédios, então ficava bem ruim mesmo. Foi uma das coisas que eu e o Maurício nós acordamos, era de que a gente viria para cá e que a gente alugaria um lugar que fosse confortável pra gente, tá? Não precisava ser um lugar grande, não precisava ser um lugar lindo, mas tinha que ter um mínimo do conforto, sabe? E uma das coisas que eu acho que gera um conforto a longo prazo é ter janela. E além disso, outra dica, tá, pra vocês. Se tu arrendar um apartamento que tenha mais janelas, tu vai gastar menos luz, porque tu vai ficar menos tempo com a luz ligada. Tu vai precisar ligar a luz só mais tarde, principalmente agora que entrou o horário de verão. Então isso também é uma vantagem. Além do que, apartamentos mais antigos normalmente têm um gasto energético maior. E isso é uma coisa que vocês vão ver também quando vocês forem procurar. Vocês vão ver que tem isso. Nível de gasto energético A, nível de gasto energético E. Funciona mais ou menos que nem os produtos que tem hoje em dia no Brasil, sabe? A geladeira, que é nível A, que gasta menos, e o nível E, que gasta mais, tá? É mais ou menos a mesma coisa. Ainda falando desse segundo apartamento que eu visitei, os proprietários já eram mais flexíveis. Eles aceitariam, então, segundo a agente de imobiliária, tá? Diz ela que eles aceitariam 2 rendas e 2 calções. O que seria o calção? O calção é aquela renda que eles vão te devolver quando tu entregar o apartamento. Por exemplo, eu não quero mais esse apartamento, tá? Então eu pego de volta essas 2 calções. Outra coisa, se tu tá vindo pra cá com o teu esposo, com a tua família e tudo mais, é muito interessante que quando tu vai fazer a visita, caso os outros não possam ir, tu filme, tire fotos pra mostrar pro teu esposo, pra tua esposa, como que é o apartamento, para que eles tenham uma ideia um pouco mais real, tá? Porque filmando fica mais fácil mesmo. Então, era o que eu fazia, eu filmava e mostrava pro Maurício, tá? O Maurício até gostou bastante desse apartamento, ele achou espaçoso, mas eu achei muito ruim o apartamento. Era bem isso, era um cheiro ruim, era um apartamento muito velho e eu não me senti bem nele, sabe? Então eu preferi continuar a busca. Aí então, o terceiro apartamento foi um que eu vi na imobiliária Habitat e eu liguei também, mesma coisa, e marquei a visita. Vão com antecedência, cheguem um pouco antes, eu diria que uns 15, 20 minutos antes, para vocês conhecerem a área em volta do apartamento. E não só isso, pesquisem no Google Maps, olhem a região, pesquisem se é uma região que vocês se adaptariam. Mas então eu achei esse apartamento que ele não ficava perto do metrô, mas ele ficava perto de um shopping e dentro do shopping tinha um supermercado. E além disso, o ônibus do trabalho do Maurício saía desse shopping.
Então era bem interessante, né? E além disso, era um apartamento que eu percebi que tinha sido recém-modelado. Aqui em Portugal tá bem comum isso agora, eles estão remodelando vários apartamentos. Eu acho que eles viram que a procura é maior por apartamentos, né, que já são remodelados. Aí cheguei lá no apartamento, não vou mentir pra vocês, era um apartamento muito pequeno também. As fotos ele parecia ser enorme e ele era minúsculo. Mas era ok, entendeu? Porque a gente queria. Porque ele era bonitinho, ele era confortável, não caberia uma cama muito grande no quarto, tá? Mas caberia uma cama. E já tinha armário, a cozinha era toda equipada, tinha até máquina de lavar louça. Então ele era um apartamento muito bom, sabe? E parando pra pensar, nos outros apartamentos que eu tinha visto até então, eu fiquei apaixonada nesse apartamento. Aí eu perguntei pro agente imobiliário, né, aquela questão do fiador. Aí ele disse que ia entrar em contato, então, com a proprietária do apartamento e que ele me retornaria, tá? Fui pra casa, falei pro Maurício, né, filmei e tudo mais, ele gostou também. E a gente já tava um pouco nervoso com essa situação de não conseguir alugar, a gente queria alugar logo. O Maurício, principalmente, ele tava muito tenso com isso. Ele queria ter logo lugar pra ficar, que a gente tava com medo de ficar sem lugar pra ficar. O Ricardo, que era o agente imobiliário, entrou em contato comigo falando que a senhoria queria 6 rendas. A gente não tinha 6 rendas. Então, não tinha como, sabe? Então, se eu puder dar mais uma dica para vocês, venham com uma renda pré-programada. A nossa ideia inicial era alugar um apartamento em torno de 600 e 750 euros, tá, gente? Mas com o tempo a gente foi vendo que não era tão viável, tá? Então, esse terceiro apartamento foi descartado porque a gente não tinha 6 rendas para dar. A gente tentou negociar, ela não aceitou, então não conseguimos. O quarto apartamento que eu fui visitar era próximo do Airbnb onde nós estávamos e era uma localização muito boa. Então, voltando à localização, né? Ficava perto do metrô, era na região da Alameda, que é uma região que a gente gostou bastante. E esse apartamento foi outro que eu me enganei quando eu vi as fotos, porque eu olhei assim, nossa, perfeito esse, ele tem janela no quarto. Ótimo, né? Porque vários que eu tava vendo não tinha janela no quarto. Porém, quando eu cheguei lá, eu descobri que a janela que tinha no quarto dava pra sala. Ou seja, não era uma janela, né? Porque que iluminação que vai entrar da sala, né? E além disso, ele ficava no térreo. Ah, isso é uma coisa, tá, gente? Aqui não se chama térreo, se chama rés do chão. Então não estranhem caso vocês vejam um apartamento que fica no rés do chão, tá? Ah, mais uma nomenclatura aqui também muito famosa é T1, T2, T3, T0, que seria o número de quartos que tem. Então, um T0 seria um estúdio, o T1 é um quarto, T2, 2 quartos, T3, 3 quartos. Às vezes, tu pode encontrar também T1 mais um, que seria um quarto mais um mini quarto, porque não tem janela normalmente, tá? Então essas nomenclaturas também são interessantes na hora de tu fazer a pesquisa. E esse apartamento, o valor dele também era 800 euros e estaria em negociação se eles aceitariam ou não fazer sem fiador, tá? O Ricardo ele ficou de ver com eles isso pra mim. Nesse meio tempo, aconteceram algumas coisas. O Maurício descobriu, então, o site chamado Uniplaces. Esse site, ele é mais conhecido aqui em Portugal para alugar apartamentos e quartos para estudantes, mas não é só para isso que ele serve, eles alugam para quem não é estudante. Eu fui pesquisar, né, sobre esse site e tudo mais, e eu descobri que eles não agendam visitas. Então ele é como se fosse um Airbnb, digamos assim. Tu não tem como ir visitar, que é uma coisa que é bem importante aqui. Pelo que eu vi nas últimas, que eu estava vendo, né, das últimas fotos e tudo mais, que a foto não condizia com o apartamento, né? Então, tecnicamente, digamos que Uniplaces não seria a nossa primeira escolha. Porém, contudo, entretanto, a gente viu uma coisa muito importante do Uniplaces, é que não precisa de fiador para alugar pelo Uniplaces. E isso
era o que estava nos atormentando até então, porque a gente não estava conseguindo alugar sem fiador, que a gente não tinha, e estavam pedindo rendas exorbitantes, né? E no Uniplaces, o que eles fazem? Tu paga uma renda, normalmente, tá? Pelo menos até onde eu vi era assim. Tu paga uma renda, mais uma taxa pro Uniplaces e mais um calção. Então, isso a gente tinha, digamos assim, né? Esse valor a gente tinha para pagar. Se fosse até 800 euros, nós tínhamos esse valor. E outra coisa que é legal do Uniplaces também é que muitas vezes tu tem como arrendar o apartamento já com as despesas incluídas. Tem um desses filtros, tu pode escolher ali apartamentos que já vêm com as despesas incluídas, que facilita também, né? Já é uma mão na roda. Aí então eu comecei a procurar apartamentos no Uniplaces também, mesmo não podendo visitar. Foi então que nós encontramos um apartamento na região de Oeiras que tinha uma localização muito boa. O bom do Uniplaces é que normalmente eles colocam o local onde fica o apartamento, eles colocam o endereço ou então região aproximada. Eu e o Maurício, a gente resolveu pegar o endereço e no final de semana, num domingo, a gente veio então aqui para Oeiras para ver a região do apartamento que a gente tinha visto as fotos, porque as fotos eram maravilhosas. Eu já vou antecipar para vocês que é o apartamento onde a gente mora hoje, né? A gente via que era um apartamento que tinha muita janela, muita iluminação, o quarto era grande, a gente estava até meio desconfiado, sabe, de que era tão bom assim. Então a gente veio visitar a região, a gente viu que tem ônibus, na época, né, a gente viu que tinha ônibus que saía daqui e levava até onde o Maurício trabalha, que é na região do Tagus Park. Então isso para nós era muito importante também. E que esse ônibus demora cerca de 15 a 20 minutos. E o Maurício, morando em Lisboa, demorava cerca de 1 hora para chegar no trabalho, porque tem muito trânsito. E aqui não tem esse trânsito. Então, lá fomos nós num domingo, fim de tarde, chegamos na estação de comboio e viemos caminhando até aqui o apartamento. A nossa primeira impressão foi um pouco assustadora, assim, porque parecia muito uma cidade de interior. Por ser domingo, por ser o caminho para chegar aqui no apartamento, a gente passa pelo centro histórico, então parecia que eu tava no interior, sabe? E isso a gente ficou um pouco assustado, assim, porque a gente gosta um pouco de agito, né? Então a gente ficou um pouco assustado. Chegamos aqui na rua do apartamento e vimos que realmente era real o que a gente tinha visto pela janela da foto, pela vista da janela, né? Que sim, tinha um supermercado na frente do nosso apartamento, tinha uma Pizza Hut, tinha um talho, que é o açougue daqui, e que tinha uma padaria. E isso já foi tipo, nossa, a gente adorou, né? E a gente conseguiu ver também que por fora do apartamento era um apartamento novo e que aparentemente parecia realmente ser grande mesmo, né? Que nas fotos não estavam enganando, que tinha realmente aquelas janelas todas que a gente viu, né? Fomos até a parada onde o Maurício pegaria o ônibus para ver realmente se era perto do apartamento. Tudo isso é importante vocês fazerem, gente, para vocês terem uma real ideia de como seria morar nessa região, tá? Mas no momento a gente ainda não estava satisfeitos, tá? Nós estávamos bem desconfiados ainda. Tanto é que a gente entrou várias vezes e pensou em pedir e não pediu para arrendar. Tanto é que o pessoal da Uniplaces entrou em contato com a gente, perguntaram: mas por que vocês não arrendaram ainda? Que vocês têm alguma dúvida, né? Isso é muito legal, inclusive, eles dão suporte. Se precisar, vocês podem entrar em contato com eles, eles ajudam se tiver alguma dúvida. Além disso, a gente viu que nesse apartamento, né, caso a gente entrasse no apartamento e visse que não era conforme estava descrito, né, a gente tinha até 24 horas para fazer uma reclamação e para tentar então chegar num acordo se faria um cancelamento ou se teriam que arrumar o que não estava de acordo com as fotos, tá? Então isso também é muito interessante. Mas a gente ainda estava na dúvida se esse era o apartamento, por a gente não poder visitar, a gente ficou bem receoso com isso. Então eu descobri um último apartamento que eu fui visitar. Maurício me liga falando: eu vi um apartamento aqui agora, tal, me mandou o link para eu ver. Liga e pergunta se tu pode visitar hoje. O apartamento ele ficava também aqui em Oeiras e eu liguei e consegui marcar para visitar no mesmo dia. Quando eu liguei, eu falei: olha, é um apartamento T1. O cara: não, tá perfeito, pode ser tal horário, tá. Cheguei lá. Tô esperando, né, chegar o agente imobiliário, quando eu percebo
passa o comboio atrás do apartamento. E passa o trem. O trilho do trem era do lado do apartamento. Aí eu já fiquei meio assim, né? Meu Deus, imagina a barulheira que isso deve fazer. Aí chegou a gente, foi lá, olhei o apartamento, filmei. O apartamento era bem bom também, era bem parecido com esse nosso. Tinha bastante janela. A única coisa ruim desse apartamento é que não vinha com a mobília. Então a gente teria que mobiliar o apartamento. Que aqui eles chamam de mobilados, tá? Não é mobiliado, é mobilado. Então seria um gasto a mais que a gente teria. Era um apartamento que o valor era menor. E é aí que eu chego na situação que eu digo pra vocês da importância de prestar atenção, tá, gente? Tá, saí da visita do apartamento. Tô eu indo embora. Bem feliz, achei bem legal. E esse apartamento, a agente imobiliário disse que a princípio poderia fazer 2 rendas e 2 calções. Então a gente conseguiria arrendar esse também. Não, daí eu falei pro Maurício assim, não me lembro quanto que é o apartamento. Aí eu liguei de volta pro agente imobiliário e perguntei, desculpa, né, eu queria saber quanto que é, eu esqueci, né, e tudo mais, confirmar. Aí é 660 euros. Aí na hora, me veio um estalo assim. E eu, não, mas o que eu tinha visto era 650. Não falei pra ele isso, né? Eu lembrei. Aí eu percebi que o apartamento que eu tinha acabado de visitar não era o apartamento que o Maurício tinha mandado o link. Era outro apartamento. Muito melhor do que aquele, mas era outro. Então cuidem quando vocês forem solicitar pelo telefone. Deem bastantes detalhes, tá? Pra vocês não acabarem indo visitar o apartamento errado. Então, a gente estava com esses 2 apartamentos em mente. O que fez com que a gente escolhesse o apartamento que a gente tá hoje, mesmo a gente não podendo visitar ele? Um dos motivos é que esse apartamento aqui, ele já é mobiliado, e o outro motivo é que ele fica 15 minutos do trabalho do Maurício e nem 5 minutos até. O Maurício tem que caminhar até a parada. Então, foi bem simples o processo. Nós fizemos o pedido no Uniplaces em pouquinho tempo já. A nossa senhoria, que é a Joana, ela já entrou em contato dizendo que tinha sido aprovado. Outra coisa, gente, para conseguir arrendar pelo Uniplaces, tu tem que colocar um cartão que já tem o dinheiro, tá? Então tu já tem que ter esse dinheiro depositado e eles vão reter esse dinheiro, isso, a renda e a taxa do Uniplaces, tá? O calção tu paga depois pro senhorio. E eles só pagam pro senhorio depois que tu disser que tá tudo ok, depois que tiver sido entregue o apartamento pra ti. Então, a minha última dica é uma dica para quem tá vindo pra cá e vai fazer o visto de residência, que era o nosso caso. O Maurício, ele precisava de um arrendamento de pelo menos 1 ano, que é o que eles solicitam pro visto. E além disso, a gente precisava de um lugar que fizesse um contrato de arrendamento, tá? Porque às vezes tem alguns lugares que não querem te dar o contrato, principalmente Uniplaces. Às vezes eles não querem fazer o contrato de arrendamento e não querem registrar nas finanças, tá? E precisa desse registro nas finanças. Bom, gente, então eu acho que é isso. Eu espero ter conseguido ajudar vocês, tá? Se tiverem ficado com alguma dúvida, me mandem aqui nos comentários. Se tiverem dicas para que eu faça um outro vídeo mais específico, mostrando como funciona cada plataforma, cada site, eu posso fazer também para vocês, tá? E se tiverem mais alguma outra dúvida a respeito de vir aqui para Portugal, que eu possa ajudar também, escreva aqui nos comentários. Nós estamos muito contentes com o apartamento que nós arrendamos. Pesquisem a região, olhem as fotos várias e várias vezes, né? Todos os cantinhos das fotos. Peçam a metragem quadrada do apartamento. Isso no Uniplaces tem também, que é importante. Normalmente tem, então isso ajuda a tu ter uma ideia do tamanho que é o apartamento. Porque aqui em Lisboa, principalmente em Lisboa mesmo, os apartamentos são muito, muito, muito pequenos. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, se não tiverem se inscrito ainda, eu espero que vocês já tenham se inscrito. Curtam o vídeo, compartilhem com quem você sabe que quer vir aqui para Portugal. Ativa o sininho para te receber o vídeo já em primeira mão. E é isso então. Tchau, tchau!